pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vamos estar trabalhando o sistema de duas equações, certo? Esse assunto, ele faz parte do parâmetro curricular do Estado de Pernambuco, né? do campo eixo, álgebra e função, certo? E aí nós vamos estar trabalhando, revendo, relembrando o sistema de duas equações, ok? Que aí todo mundo já viu. Vamos estar relembrando algo que vocês já viram, né? Lembrando dos métodos, dos mais usados, que é o método da soma e o método da substituição. E o novo, o que nossa aula traz de novo é o escalonamento, certo? Então nós vamos resolver sistemas de duas equações de primeiro grau e de duas incógnitas por escalonamento, que é o método da adição, ou também vamos resolver sistemas de três equações de primeiro grau e três incógnitas também por escalonamento. Vamos lá? Os sistemas de equações são conjuntos de duas ou mais equações que possuem as mesmas incógnitas e, portanto, admitem a mesma solução. Os métodos mais utilizados na resolução de sistemas de equação de duas incógnitas são o método da adição e da substituição, como eu falei com vocês, certo? Como eu falei a vocês. Então vamos ver um pouco sobre o método da adição. A essência do método da adição consiste em somar as duas equações do sistema de forma que a soma de uma das incógnitas seja igual a zero. Para que isso seja possível, essa incógnita deve ter nas duas equações o mesmo valor em módulo, mais sinais opostos. Vamos resolver um sistema de duas equações seguindo passo a passo o método. Certo? Então aí eu vou trazer para a gente discutir dois exemplos, certo? O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é um exemplo bem simples, né? Que eu tenho aqui x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20, ok? Aqui, ó, vamos fazer o traço aqui da adição, certo? Eu tenho aqui, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu estou vendo que y tem o mesmo módulo e que são opostos, ou seja, tem sinais diferentes, tem sinais contrários. Eu vou aproveitar aqui já e vou estar eliminando eles, né? Então, eu tenho 1 mais 3, 4, igual a 12 mais 20, 32. Logo, x é igual a 32 dividido por 4, 8. Certo? Viu como é fácil? Então, descobri o valor de x. X é 8. Mas aí, como eu tenho duas equações, eu tenho duas incógnitas, eu tenho que descobrir o valor da outra incógnita. Eu descobri que x é 8. Falta descobrir y. Para descobrir y, eu vou pegar qualquer uma das equações, certo? E vou substituir. Eu tenho aqui, olha, x mais y igual a 12. Tanto faz você pegar a primeira como a segunda, viu, pessoal? Depois, se quiserem experimentar usando a segunda, é só experimentar que a gente vai encontrar o mesmo resultado, ok? Descobri que x é igual a 8. Então, vou substituir aqui, ó, 8 mais y igual a 12. Y é igual a 12. O 8 está positivo, ele passa negativo. Y é igual a 12 menos 8, 4. Então, nós descobrimos que x é igual a 8. O primeiro valor do par ordenado, não esqueçam. Primeiro x, depois y. E y igual a 4. Ok? Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Nesse segundo exemplo que eu trago para vocês, observem que eu não tenho valores opostos. Eu estou vendo aqui que y tem sinal contrário, certo? Mas não tem o mesmo módulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar alguma das equações, no caso aqui eu vou multiplicar a segunda, para que ela fique com o mesmo valor, com o mesmo módulo do valor aqui de cima. Se eu quiser eliminar o x, eu vou estar multiplicando a segunda equação todinha por menos 5. Se eu quiser eliminar o y, eu vou estar multiplicando a segunda equação todinha por 3. Já que eles têm sinais opostos aqui, eu não preciso mexer no sinal.
Como x ele tem o mesmo sinal, eu teria que multiplicar por um sinal inverso, logo menos 5. Mas como a gente vai eliminar o y, eu vou estar multiplicando, certo? A segunda equação todinha por 3. Quando eu digo toda, é toda a equação. Observe, vou copiar aqui a primeira equação, que é 5x menos 3y igual a 11, certo? E vou aqui colocar a segunda equação, já organizando o meu resultado. Então, eu tenho 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes y, 3y, igual a menos 3 vezes menos 1, menos 3. E só somar aqui, ó. 5 mais 3, 8. Os opostos se anulam. 8 é igual a 11 menos 3, 8. X é igual a 8 dividido por 8, 1. Descobri que x é 1. Então, para encontrar y, vou fazer o mesmo processo daqui. Vou pegar qualquer uma das equações, ou a primeira, ou a segunda, ou até mesmo essa terceira que eu encontrei aqui quando multipliquei por 3. Certo? Vou pegar aqui a segunda equação, ó. X mais y igual a menos 1. E vou substituir quem? Vou substituir o valor que eu encontrei de x. X vale quanto? X vale 1. 1 mais y é igual a menos 1. Y é igual a menos 1, certo? Ele está positivo, ele passa negativo. Menos 1 é igual a menos 2. Logo, a minha resposta, a minha resolução é a seguinte. X é igual a 1 e y menos 2. Certo? Ok? Vamos para a próxima. Vamos falar sobre o método da substituição. Como o próprio nome sugere, a essência do método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir essa mesma incógnita pelo valor algébrico encontrado na outra equação. Vamos ver como isso acontece direitinho, acompanhando com atenção os passos seguintes. Esses passos eu vou trazer em forma de exemplo, certo? E vou estar usando os mesmos exemplos que vimos no método da soma. Depois, se vocês quiserem voltar lá, só para conferir o resultado, fiquem à vontade. Então, como o próprio nome diz, nós vamos fazer o método da substituição. E como é que fazemos o método da substituição? Observem que eu vou estar pegando aqui, eu vou pegar a primeira equação, certo? E vou estar isolando um dos membros. Então, eu vou isolar aqui x, certo? Igual a... Vou dar preferência a quem já está no segundo membro, 12. O y está positivo, ele vai passar negativo, certo? Vou pegar agora a segunda equação. Observe. 3x menos y é igual a 20, certo? E aí vamos fazer o método da substituição. Eu descobri que x ele é igual a quanto? A 12 menos y. Então, eu tenho aqui 3. X é igual a quanto? A 12 menos y. Menos y igual a 20. 3 vezes 12, 36. Menos 3 vezes y, 3y. Menos y igual a 20. Certo? Menos 3 menos 1 menos 4. Igual a 20. Ele está positivo, ele passa negativo. Menos 4 é igual ou 20 menos 36 menos 16. Multiplicamos por menos 1, por ele não poder ficar negativo aqui, certo? Eu tenho 4y
igual a 16. Y é igual a 16 dividido por 4, 4. Certo? Então, eu descobri que y é igual a 4. Certo? O par ordenado aqui, eu sei que o primeiro valor sempre é x, o segundo valor é y, e eu já vou colocar o 4 aqui e vou procurar o x. X é igual a 12 menos y, logo x é igual a 12 menos y, que é 4. X é igual a 8. Então, descobrimos que x é igual a 8. Deixa eu arrumar aqui esse 8. Certo? Então, descobri o valor de x e o valor de y. Vamos para o segundo exemplo, que foi visto também lá no método da adição. Como eu isolei aqui a primeira, eu vou estar isolando aqui a segunda. Como procuramos? Como a gente isolou aqui o valor de x, eu vou isolar aqui o valor de y. Logo, y é igual a menos 1. O x está positivo, ele passa negativo. Menos x. Vou pegar aqui a primeira equação e aonde tiver y, eu já vou substituindo. Certo? Observe. 5x menos 3. Y vale quanto? Y vale menos 1 menos x. Igual a 11. 5x menos com menos, mais. Porque vamos fazer aqui a multiplicação. Ó. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. 3 vezes x, 3x. Igual a 11. 5x mais 3x, organizando aqui a nossa equação, é igual a 11. Ele está positivo, ele passa negativo. 5 mais 3, 8. 11 menos 3, 8. 8 dividido por 8, 1. Descobrimos que x é igual a 1, tal qual a nossa equação lá, nosso sistema lá com a soma. E falta descobrir o valor de y, certo? Eu tenho aqui, olha, y igual a menos 1, menos o valor de x, que foi 1 também. Y é igual a menos 2. Descobrimos também o valor de y. Eu coloquei os exemplos iguais na intenção de mostrar a vocês que tanto faz responder pelo método da soma como o método da substituição. Nós encontramos o mesmo resultado, certo? Isso aí eu sei que todo mundo já sabe, porque é um assunto que vimos lá no ensino fundamental. Acredito que no 7º ou 8º ano. Mas aí, qual é a novidade da aula? Nós vamos trabalhar com sistemas lineares falando sobre escalonamento. Né? Escalonamento. Então, o que é esse escalonamento? Dizemos que um sistema em que existe pelo menos um coeficiente não nulo em cada equação está escalonado se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Para escalonar um sistema, adotamos o seguinte procedimento. Primeiro, nós fixamos como primeira equação uma das que possui coeficiente da primeira incógnita diferente do zero. Depois, utilizamos as propriedades de sistemas equivalentes, anulando todos os coeficientes da primeira incógnita das demais equações. Repetimos o processo com as demais incógnitas até que o sistema se torne escalonado. Vamos, então, aplicar a técnica do escalonamento. Então, observem que eu tenho aqui um sistema com 3 equações, certo? E 3 variáveis diferentes. Agora eu tenho x, eu tenho y e eu tenho z. Primeiro passo é organizar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Observe que nós vamos eliminar o x, certo? Então, para eliminar o x, eu fiz o quê? Eu multipliquei a segunda equação todinha por menos 2. Tá vendo? Menos 2 vezes x, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes z,
menos 2z igual a menos 2 vezes 3 menos 6. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, eliminei o x e nós temos menos 3 menos 4 menos 7, menos 1 menos 2 menos 3, 4 menos 6 menos 2. Eu fiz isso com a primeira e a segunda. Agora eu tenho que continuar eliminando o x, certo? Com a primeira e com a terceira. Isso aqui foi com a primeira e com a segunda equação. Certo? Agora vamos continuar eliminando o x usando a primeira e a terceira. Mas, Jean, como é que eu vou eliminar o x se aqui eles são diferentes? Lembrando, eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 3 ou menos 3, já porque eles têm sinais iguais. Então, eu vou decidir se eu quero deixar com um sinal diferente a primeira ou a segunda. E vou a primeira ou a terceira, perdão. E vou multiplicar essa aqui por 2. Então, essa por 3, que vai dar 6, e essa por 2, que também vai dar 6. Observe. Multipliquei a primeira equação todinha por 3. Certo? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes z, z. 3 vezes 4, 12. Os sinais permaneceram iguais porque eu multipliquei por 3. Já a terceira equação, eu multipliquei por menos 2. Então, 3 vezes 2, menos 2, menos 6. Aí, menos com menos, mais. 2 vezes y, 2y. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Igual a menos com mais, menos. E aí, nós vamos fazer a soma. Eliminamos aqui o x e temos o quê? O resultado. Menos 9 mais 2, menos 7. Menos 3, menos 4, 1. Perdão, menos 3 mais 4, 1. E 12 menos 2, 10. Veja o que vai acontecer agora. Eu tenho um novo sistema. Esse primeiro sistema aqui, nós não vamos mexer nele. Certo? O segundo sistema vai ser essa resposta daqui, observe. Ó. E o meu terceiro sistema será essa resposta daqui. Certo? Vou botar o conector aqui para mostrar que é um sistema. O que é que vai acontecer? Nessa primeira equação ninguém mexe, ok? Só que, quando a gente fala escalonar, escalonar quer dizer escadinha. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu não vou mexer na primeira, certo? A segunda, a partir de agora, vai permanecer essa. Só que eu tenho que eliminar agora o y. Eu tenho que eliminar o y e a gente vai entender o porquê. Então, peguei a primeira equação. Para me eliminar o y, é só multiplicar a segunda por menos 1. Multiplicar a segunda por menos 1 quer dizer o quê? Inverter só os sinais. Por quê? Porque aqui eles já vão ficarem opostos. Eles têm o mesmo módulo, só com sinais iguais. Quando eu multiplico a terceira equação, perdão, eu estou falando da segunda e da terceira agora. Quando eu multiplico a terceira equação, eu vou inverter os sinais, certo? Então, eu vou ter agora, botar aqui o conector, vou eliminar os 7 aqui, que é o valor de y. Eu tenho menos 3, menos 1, menos 4, menos 2, menos 10, menos 12. Com isso, eu agora estou com o sistema todo escalonado. Observe, a primeira equação, ninguém mexeu, tá lá, ela desde o começo. A segunda equação foi a que eu encontrei aqui. E a terceira equação é essa daqui, que a gente encontrou quando eliminou o y, certo? Observe que, com isso, eu tenho as 3 variáveis na primeira linha. Na segunda linha, eu tenho 2 variáveis, que é o y e o z. E na terceira linha, eu tenho uma variável só, que é o z. Certo? Para quê? Preste atenção. Vamos encontrar aqui o valor de z. Eu tenho aqui menos 4z igual a menos 12. Ok? O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, multiplicar por menos 1, certo? Para que a gente fique com a variável positiva. Então, 12 dividido por 4, descobrimos que z é igual a 3. Se eu descubro que z é igual a 3, eu vou fazendo o quê? Eu comecei a trabalhar com a soma e a gente vai substituindo. Vê, eu descobri que z é 3. Então, eu vou pegar a segunda equação aqui agora. Observe. E aonde tem z, eu vou colocar o valor dele, que é 3. Certo? Observe aqui, ó.
Menos 7, 3 vezes 3, 9, igual a menos 2. Menos 7 é igual a menos 2. O 9 está positivo, passa negativo. Menos 2 mais 9, 7. Ok? Vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque a variável ela nunca pode ficar negativa. Menos 7 dividido por 7, y é igual a menos 1. Veja que nós encontramos já o valor de y. Encontrei z, encontrei y, é só substituir lá na primeira equação para encontrar o valor de x. Preste atenção. Qual é a minha primeira equação? 2x menos 3y menos z igual a 4. Certo? Então, 2x menos 3 vezes menos 1, que é o valor de y, menos 3, que é o valor de z, que foi encontrado aqui, igual a 4. Só organizar, ó, não tem dificuldade. Menos com menos, mais. Aqui, eu sei que os opostos, eles se anulam, por isso que eu nem prossegui, nem coloquei eles lá para o segundo membro. 4, 2x igual a 4, 4 por 2, 2, x igual a 2. Observe que com isso nós encontramos a solução do sistema. Primeiro x, depois y, e por fim, minha nova variável, que foi z. Certo? Então fizemos aqui, essa é a técnica do escalonamento. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui x mais 3y menos 2z igual a 3. 2x menos y mais z igual a 12. 4x mais 3y menos 5z igual a menos 6. Veja. Primeiro, vou trabalhar com a primeira e a segunda equação. Para que eu elimine o x, eu vou ter que multiplicar a primeira equação todinha por menos 2. Observe. Menos 2x menos 6y mais 4z igual a menos 6. E vou repetir a segunda equação. Ó. 2x menos y mais z igual a 12. Vou eliminar aqui, ó. Menos 6 menos 1, menos 7. 4 mais 1, 5. Menos 6 mais 12, 6. Trabalhei com a primeira. Vou colocar aqui, ó. A primeira equação permaneceu. X mais 3y menos 2z igual a 3. A minha segunda equação ela vem para cá também agora, ó, menos 7y mais 5z igual a 6. E vou aqui agora lutar pela minha terceira equação. Para me fazer a terceira equação, eu vou pegar a primeira e vou trabalhar com a primeira e com a terceira. Preste atenção. Como aqui eu tenho 4, eu vou estar multiplicando a primeira equação todinha por menos 4, para que eles fiquem com quê? Com sinais contrários. V, menos 4, menos 4 vezes 3, 12, y, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8z, igual a menos 4 vezes 3, 12. Certo? Vamos repetir a terceira. 4x mais 3y menos 5z igual a menos 6. Corta aqui, porque a intenção é eliminar o x. Menos 12 mais 3, menos 9. Menos 9y. 8 menos 5, 3.
3z. Menos 12 menos 6, menos 18. Então, com isso, eu tenho a minha terceira equação, que ficou menos 9y mais 3z igual a menos 18. Certo? Então, deixa eu colocar aqui o conector. Vê, na primeira equação ninguém mexe, na segunda equação ninguém mexe. Vou trabalhar agora com a segunda e com a terceira. Observe que, para mim trabalhar com a segunda e com a terceira, eu tenho aqui que fazer o quê? Multiplicar. Eu tenho que eliminar o y. Observe que eles estão com o mesmo sinal, certo? Então, vamos fazer o quê? Vou multiplicar a primeira equação todinha por 9. E a segunda equação todinha eu vou multiplicar por menos 7. Certo? 9 vezes 7, 63. Mais 9 vezes 5, 45. É igual a 9 vezes 6, 54. Então, encontramos o valor da primeira equação. Multiplicando a segunda equação por menos 7, eu tenho mais 63. 7 vezes 9, 63. Mais com menos, menos 21, porque 3 vezes 7 é 21. Igual a menos com menos mais 7 vezes 18. 7 vezes 18 é igual a 126. E aí vamos somar. Certo? Eliminando aqui, eu tenho 45 menos 21, 24. Igual a 54 mais 126, 180. Z é igual a 180 dividido por 24, Z é 7,5. Certo? Encontramos o valor de Z. Para encontrar o valor de Y, eu vou pegar aqui a segunda equação. Observe que eu fiquei assim agora, esqueci de organizar o sistema. X mais 3y menos 2z igual a 3. A segunda equação ficou menos 7y mais 5z igual a 6. E a terceira equação ficou 24z igual a 180. Vou colocar aqui o conector. Observe que ficou a escadinha. Descobrimos o valor de Z aqui. Para encontrar o valor de Y, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a segunda equação e estar substituindo aqui, ó. 7y mais 5z igual a 6. Substituindo o valor de Z, vamos lá. 7 menos 7y mais 5. Z vale quanto? Z vale 7,5. Então, vezes 7,5 igual a 6. Menos 7y mais 5 vezes 7,5 dá 37,5. Igual a 6. Menos 7y. Deixa eu pegar aqui a borracha. É igual a 6 menos 37,5. Que vai ser igual a menos 31,5, que vamos multiplicar aqui por menos 1, certo?
Eu sei que vai ficar todos os dois positivos, logo y é igual a 31,5 dividido por 7, y é 4,5. Encontramos o valor de z, encontramos o valor de y. Falta encontrar quem? Falta encontrar x. Vou ver se eu faço aqui bem pequenininho pra gente. X, já vou substituindo, certo? Mas, pegando aqui a primeira equação, ó, que observe que foi a mesma para todos. X mais 3, deixa eu separar aqui. X mais 3 vezes y foi quanto? 4,5. Menos 2. Z foi quanto? 7,5. Igual a 3. X mais 3 vezes 4,5, 13,5. 2 vezes 7,5, 15. Igual a 3. X é igual a 3 menos 13,5 mais 15. X é igual a 4,5 também, igual ao y, certo? Então, descobri o valor de x, descobri o valor de y, descobri o valor de z. Logo, a solução do meu sistema é 4,5, 4,5 e 7,5. O valor de x, o valor de y e o valor de z, certo? E aí, para a gente refletir aqui, não seja tolo por achar que não é capaz daquilo que quer. Basta uma boa dose de fé em si mesmo e outra de coragem para que você consiga qualquer coisa que desejar. Lute com toda a sua força e jamais deixe que lhe falte motivação. Você é capaz, saiba disso. Eu confio e acredito na dedicação de cada um, certo? Qualquer coisa, sabem onde me encontrar, né? Através das redes sociais. A nossa aula ela vai estar lá no YouTube, disponível para a hora que vocês quiserem assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.